Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Antes de começar o nosso episódio, não esquece de botar aí para seguir no Instagram e compartilhar também no Instagram e no Spotify os nossos episódios, tá? Ajuda o nosso time a continuar produzindo. E hoje aqui vocês devem estar achando estranho, mas eu tô aqui de Arthur Curtarelli, mas eu sou o Luiz Eduardo e tô aqui com o Fábio do meu lado. E aí, Luiz, você foi promovido então? Ah, hoje eu tô aqui, né? O cara viajou, a gente assume. Eu vou te falar, a careca tá parecida, mas tá faltando uma camiseta PP e um pouquinho a mais de nariz aí. E a gente tá agora com um cara importado dos Estados Unidos. Estamos aí com o Arthur, diretamente de Dallas. Fala, Arthur. E aí, time? Tô com saudade de vocês, feliz de participar de mais um episódio. O nosso entrevistado hoje tem um tema extremamente interessante, vou aprender bastante aqui. E coloquei esse fundo, simulando a noite, para lembrar o Fábio que ele me fez acordar 3h30 da madrugada para gravar esse podcast. Então estou com um jarro de café aqui para poder aguentar esse papo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre trombectomia aspirativa endovascular das oclusões vasculares. E para conversar com a gente, nós convidamos um dos cirurgiões vasculares brasileiros que é pioneiro no uso do dispositivo, aspirador do Índigo no Brasil. Ele é graduado em Marília pela Faculdade de Medicina em 1997, doutorado na Fundação Antônio Prudente e hoje trabalha como cirurgião vascular e principalmente na área de radiologia intervencionista do AC Camargo. Estamos muito honrados de receber conosco o Dr. Charles Zurstassen. Obrigado, Luiz. A honra é minha. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir ali para então vamos lá. Uma coisa da minha experiência nessa área de trombectomia venosa. Dr. Charles, a gente sempre começa o podcast fazendo uma pergunta um pouco mais da formação do convidado e a gente queria saber como foram seus primeiros passos, primeiros anos depois aí da graduação em medicina. Como é que o senhor chegou na cirurgia vascular? Então, sou graduado na Faculdade de Medicina de Marília e desde da faculdade eu queria fazer a cirurgia vascular, porque a cirurgia vascular sempre foi uma escola muito forte da faculdade. Principalmente pelo Dr. Nathanael Ribeiro de Mello, que já era falecido, era livre docente. Então, inspirou muita gente. Tem vários colegas da faculdade que fizeram cirurgia vascular inspirados, né, nesse colega, pelo pioneirismo dele na região e pela cirurgia vascular em si, que é uma especialidade bastante estimulante, né, pela importância do sistema vascular, principalmente a doença arterial, a doença venosa. Então, esse foi o principal motivo. Por esse colega e pela faculdade ter esse pioneirismo, né, na cirurgia vascular. E aí, a parte arterial aí sempre foi uma área que o senhor tinha uma predileção mesmo, gostava mais desde a graduação, então? Ah, sempre. Eu acho que o aneurisma da aorta sempre foi uma doença que me fascinou, então muito disso veio me estimular, veio para mim fazer cirurgia vascular. Então, eu sempre quis ser cirurgião vascular na época da graduação. Eu sempre Legal. Tinha essa Richard, a gente sabe hoje que você trabalha no AC Camargo e principalmente na área de radiologia intervencionista, né, com intervenção vascular. Isso. Como que foi esse processo de você migrar da cirurgia vascular para intervenção vascular? Certo. Então, saindo de Marília, eu fui para o Santa Marcelina, né? E no Santa Marcelina, sempre também foi pioneiro na área de intervenção vascular em doença vascular, né? Eu lembro que quando o SUS liberou os primeiros stents, eu estava na residência. E eu sempre gostei muito de operar a cirurgia arterial, de ver cirurgia, de operar. Principalmente a revascularização, tratar o aneurisma de aorta, né? E a revascularização aorto-femoral, aorto-bifemoral. E a gente sabe que a complexidade desse processo, né? Fazer um acesso retroperitoneal, um acesso inguinal, fazer uma ponte com prótese, às vezes isso complica, né? Faz infecção de prótese, todo esse processo, né? E o dia que eu vi o Dr. Felipe Nasser fazer uma recanalização da artéria ilíaca com anestesia local e a gente ter o mesmo resultado de longo prazo que todo esse processo, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Quero fazer intervenção endovascular, né? E por essa proximidade com o Dr. Felipe, a hora que eu terminei a residência,
Eu fiquei 3 anos de assistente do Santa e o Felipe trabalhava no INRAD com o Dr. Carnevale na USP. E o grupo tinha muito pioneirismo aqui em São Paulo, nessa área, né? E daí veio o convite para trabalhar nessa equipe, isso em 2006, e eu entrei. E naquela época tinham vários hospitais que a gente atuava, né? O São Luís, Santa Catarina, o Santa Maria, 9 de Julho, né? E o AC Camargo. Então foi onde eu comecei a desenvolver essa área de intervenção visceral, né? Intervenção vascular. Né? De não só mais tratar a doença vascular, mas também de tratar câncer hepático, fazer quimioembolização, embolização de sangramento, e drenagem de vias biliares, os passos técnicos das intervenções biliares são muito parecidos com as intervenções vasculares. São os mesmos introdutores valvulados, apesar de ter o kit de micropunção da via biliar, mas é o mesmo introdutor valvulado, é o mesmo guia hidrofílico, é o mesmo stent, é o mesmo balão, então tem muito a ver. Então, por isso que eu comecei a desenvolver essa área de intervenção visceral e também de hepática, né, e vias biliares. Essa foi a minha história para chegar no AC Camargo e desenvolver essa área de intervenção visceral. De uma angioplastia de ilíaca até a minimamente invasiva de embolização e de caminho interessante, né? Ah, com certeza. Com certeza. Arthur, vamos lá. Bom, primeiro eu queria te parabenizar, Luiz, pela introdução aí. Você, foi muito bem, né, cara? Você tirou uma nota 4, eu acho. Mas assim, o 4 valeu por conseguir falar o sobrenome do Dr. Charles, né? Porque eu não teria conseguido, cara. Definitivamente eu não teria conseguido. Charles, a gente vai começar a falar agora sobre o tópico principal aqui do nosso bate-papo, que é trombo e êmbolo na doença vascular extracardíaca. E, obviamente, no passado a gente tinha só o catéter de Fogarty, né? Tanto para tratar veia quanto para tratar artéria. Hoje a gente tem novas tecnologias. Mas quais são as doenças que a gente pode pensar em fazer embolectomia, assim, ou trombectomia mecânica, aspirativa? Pelo sistema arterial, né? Eu acho que boas indicações são as oclusões das revascularizações, né? Um enxerto, uma ponte ocluída, né? Ou o próprio stent que teve oclusão. É claro que a gente tem o período, né? Se é uma causa precoce, a gente sabe que é uma questão técnica, então o paciente precisa ser reoperado ou rever a questão da angioplastia. Mas se for por hiperplasia intimal, normalmente a gente tem a lesão que é causadora do evento e você tem toda aquela trombose secundária que vem em decorrência da estase. Então, isso é uma boa indicação, né? De você fazer num processo de tromboaspiração, uma trombectomia mecânica, ou mesmo farmacomecânica, né? Utilizando fibrinolítico, você remover todo esse coágulo secundário para você conseguir identificar uma lesão, a lesão causadora, e você conseguir tratar de uma forma mais efetiva e também com mais durabilidade, né? Um stent mais curto do que você fazer toda a revascularização daquele setor. E nesse conceito também vem a fístula arteriovenosa, né? Que também normalmente tem a lesão causadora de hiperplasia intimal, tem a trombose secundária, e você retirando esses coágulos, você identifica melhor aquela lesão e consegue tratar melhor. Agora, uma outra coisa interessante são as oclusões arteriais, que a gente não tem um bom acesso cirúrgico, né? Por exemplo, a embolia para a artéria mesentérica superior, né? A cirurgia para a gente resolver, e a revascularização da artéria mesentérica é fundamental do que ir para uma laparotomia, para ressecar todo aquele dano, né? A revascularização, quando você está naquele período que é possível, ela é importante para o paciente. E nisso eu acho que a indicação é importantíssima, você usar um catéter de tromboaspiração e eventualmente associar com um agente fibrinolítico. A gente tem bainhas muito boas que conseguem fazer a navegabilidade, conseguem fazer o acesso da artéria mesentérica superior. A gente tem a Criss Cross, que é da Cortes, que ela é 8F, tem a Destination, e que a gente acessando
a mesentérica superior, a gente tem a possibilidade de entrar com catéter de tromboaspiração, o índigo, né? E o índigo tem todos aqueles perfis, né? Que vai de 3 a 8 frente, para a gente conseguir limpar mais distal, ou eventualmente aspirar um trombo mais proximal. Então, eu acho uma revascularização da artéria mesentérica uma indicação bem interessante. A gente sabe que é menos frequente, mas sempre quem vive o dia a dia, a rotina do hospital geral, ou hospital oncológico que eu vivo, sempre aparece, e a gente tem que ir. Eu acho que a principal, uma das principais indicações para os catéteres de tromboaspiração E aí o cirurgião geral pode entrar até com laparoscopia para avaliar a alça. avaliar, sim, Então fica duplamente e minimamente invasivo, né? sim. O paciente sai sem laparotomia, Nossa, sem dúvida. dependendo do caso, claro. Hoje em dia os hospitais eles estão já equipados com as salas híbridas, né, de hemodinâmica, junto com salas cirúrgicas, né, onde a gente consegue fazer tudo isso, né, tratar melhor, né, os doentes, principalmente em São Paulo. No interior já é mais complicado esse desenvolvimento, mas em São Paulo isso é bastante comum, né. Também a embolia da artéria renal. A artéria renal também é uma artéria de difícil acesso cirúrgico, né? Então, o catéter de tromboaspiração também é bastante interessante para essa área, para você resolver uma oclusão de artéria renal na intenção de salvar o rim. A gente sabe que tem aquela janela da isquemia quente do rim, né? Mas às vezes até um pouquinho mais, porque tem aqueles conceitos, né, das horas, né? Mas às vezes a gente consegue algum resgate, né, de função, né? Então acho que vale sempre a pena a gente pensar nas embolias de artérias viscerais nos catéteres de tromboaspiração, né? Indo já para o sistema venoso, né, tem as indicações mais clássicas, né? Que é embolia pulmonar. Embolia pulmonar, a maioria dos devices, né, de tromboaspiração, elas vêm da embolia pulmonar. Eu acho que é uma doença que ela é muito... que também é uma região de difícil acesso para trombectomia cirúrgica, né? Então é importante, né, esse conceito, né? A embolia pulmonar é uma indicação importante. A trombose venosa proximal, né? E daí a gente vai discutir mais depois a questão do atrate, toda a questão das válvulas que já são lesadas ou não, mas ainda é uma indicação importante, apesar da anticoagulação ser o tratamento principal, tem os pacientes que falham, que pioram a dor, que pioram o edema, que a trombose avança. Então a gente tem que lançar meios de revascularização, né? E aí uma das principais experiências que eu tenho que é a trombose venosa mesentérico portal, né? Que nem sempre ela cursa com isquemia de alça, mas quando isso não ocorre a recanalização adequada desse sistema venoso, o paciente ele vai entrar num quadro de hipertensão portal crônica, né? Varizes de esôfago, hiperesplenismo, né? E no paciente oncológico, isso é crítico, né? Acho que a gente vai ter oportunidade para falar isso mais para frente. Então, como foi desse momento foi de introdução das doenças que a gente pode tratar, acho que eu elenquei algumas, não sei se eu... Não, a gente dá depois uma esclarecida com mais calma também, mas excelente a gente vê que, por mais que a gente tenha, às vezes, aquele tabu, né? De, só pode usar para tal coisa, só pode usar para algum outro território específico, é uma gama muito ampla, na verdade, que a gente consegue acessar, e principalmente esses territórios são de difícil acesso, né? Acho que essa é a grande vantagem, que você gera menos morbidade aí pro seu paciente e com resultados bons, né? E acho que assim, é muito também da inexperiência da equipe, né? Com o método, com a fibrinólise, achar que isso é muito arriscado, isso acaba travando um pouco a gente de evoluir nesse sentido, né? A gente cada vez mais tem feito isso, tem visto bons resultados na trombectomia, mesmo você usando a fibrinólise ali, a gente consegue ter baixa morbidade com isso, e a expectativa é que isso vai ampliando a nossa indicação. É importante a gente ter cada vez mais armas aí para tratar o nosso paciente. O Fábio ele tocou num ponto que é importante, né? A mistificação do fibrinolítico, né? Como o fibrinolítico ele tem o risco, né, de causar AVC, de sangramento digestivo, né? Na realidade é uma droga segura, né? A gente precisa desmistificar. Então, muitas vezes o desenvolvimento dos catéteres de trombectomia vem com essa ideia, né? Precisa de pouco fibrinolítico, ou não precisa de fibrinolítico, que é uma das bandeiras do índigo, né? Mas que na realidade, não sei se é um conceito que a gente deve desmistificar, né? Que o fibrinolítico é uma droga perigosa quando não é.
Sim. Tudo é dose dependente, na verdade, Sim. né? Você sabendo usar ele de forma adequada, Sim. vai ter os benefícios dele. Mas, Charles, uma coisa, assim, a gente concorda com isso, mas aqui no Fogart da Madrugada a gente é defensor da ciência. Então eu queria te perguntar, assim, o que a gente tem de evidência científica para o uso da trombectomia endovascular, aspirativa, principalmente com catéter índigo? Então, com o catéter índigo especificamente, a gente tem um trabalho de embolia. Porque o índigo ele é um catéter recente, né? Ele Explica pra gente, eu acho que nem todo mundo, né, conhece o Device, índigo, né? o dispositivo. Explica pra gente como é que ele funciona, só pra gente, Tá bom. já que a gente vai começar a falar dele. Tá bom. É um catéter de aspiração a vácuo, né? E a bandeira dele é que você não precisa de fibrinolítico. Apesar de eu concordar parcialmente, achar que o fibrinolítico é importante no processo, né? Ele é principalmente indicado para trombose aguda vascular, né? Então tem aquele período de 15 dias, que é a indicação de bula dele, de a trombose aguda até 15 dias. Depois disso ele não estaria tão indicado, mas também concordo parcialmente. Eu acho que as tromboses subagudas a gente tem ferramentas para a gente remover e fazer as recanalizações. Ele é um catéter de 105 centímetros, né? Então a gente consegue alcançar vários territórios, né? Pulmonar, mesentérica, fazer um acesso contralateral também, né? E você tem a ponta reta e a ponta curva também. E ele vai de 3 a 8 frentes de perfil. Ou seja, a gente consegue limpar tanto vasos perto de 3 frentes, até como vasos maiores de 8 frentes, né? E ele é um catéter de aspiração que, a hora que a gente posiciona próximo do trombo, ele faz a aspiração do trombo para dentro do sistema a vácuo, né? E tem toda aquela questão, às vezes aspira um pouco de sangue, tem os macetes também que depois a gente vai... Essa parte técnica a gente vai pegar também, legal. Eu respondi tudo, eu tinha mais Não, é igual, eu acabei pulando um pouco. Você ia falar dos trabalhos científicos para trombectomia de uma maneira geral. Vamos voltar lá, então. Tá. E do índigo, o trabalho mais importante do índigo é um trabalho para embolia pulmonar. Então, foi um trabalho multicêntrico, prospectivo, único braço, né, que foi, se eu não me engano, 150 pacientes, que mostrou resultados satisfatórios na resolução das embolias pulmonares sintomáticas. É o trabalho principal. Daí também tem um outro estudo para resgate de fístula arteriovenosa, mas é um estudo de coorte com menos pacientes, tem um trabalho também para oclusão arterial aguda, num paciente que tinha condição, não estava em isquemia tão grave, que era possível fazer esse processo. E eu acho que eu me lembro é isso, de publicação científica. Se eu me esqueci algum. Acho que você ia falar do Atract também, saindo um pouquinho do índigo. Certo. O Atract ele foi um estudo bastante interessante, né? Porque ele pegou as tromboses venosas proximais, fez um trabalho e foi publicado no New England, né? Em 2017. Então, um trabalho que teve bastante comoção, bastante repercussão, né? Até porque o resultado dele deu uma negativo, impressionada. Né? Todo mundo esperava uma geral, coisa. Né? Todo mundo esperava uma melhora, aí teve um aumento de risco de sangramento, aí levaram como sendo uma coisa muito grave. Pois então se a gente vê o trabalho com atenção, a gente vê que tem algumas coisas para a gente criticar, né? Que eles pegaram todos os pacientes com trombose venosa proximal, no grupo controle ele só foi anticoagulado, e no grupo estudo o paciente é anticoagulado e também feito trombectomia farmacomecânica com catéter reolítico, né? Que era o Angiojet, né? Que o Angiojet, ele usa uma quantidade maior, né, de fibrinolítico, né, ele precisa do fibrinolítico para ação, ele tem a questão mecânica, né, do pulso, o efeito Venturi que ele faz, né? O efeito Venturi, do pulso e da aspiração. E o estudo foi negativo porque ele não protegeu os pacientes da insuficiência venosa crônica, e ainda assim veio com a questão que ele aumentou o risco, porque aumentou o risco de sangramento e foi estatisticamente significativo. Mas se a gente vê o resultado do trabalho, o risco de sangramento foi 3%, né? Contra o 0 alguma coisa por cento nos pacientes que anticoagulam. Então veio uma impressão que é um processo que retira a segurança, quando na realidade ainda assim os 3% eu acho que está não é um índice de complicação alarmante, né?
A própria cirurgia do aneurisma de aorta não vem dos 3%, né, do risco de mortalidade. Então, eu acho que foi um exagero de dizer que é arriscado. Agora, tudo bem, não protege da insuficiência venosa crônica no grupo todo, mas ele pegou todo o paciente com trombose venosa proximal e a gente esqueceu de ver os pacientes que eventualmente com oclusões mais extensas, que pioram durante o processo de anticoagulação, e a gente vem com a mensagem que não deve ser feito, quando na realidade, para casos selecionados, eu acho que ainda a gente deve considerar, né? Agora, por que não protege do grupo total da insuficiência venosa crônica? A gente sabe que a hora que eu tenho oclusão proximal, tem lesão valvular, né? E essa lesão valvular, mesmo abrindo vaso, você não consegue ter o resgate. Então, é um estudo para a gente criticar, de não achar que a gente não deve usar nunca. A gente deve usar para casos selecionados. É um grande viés de seleção aí, né, que o senhor comentou, né? E não achar que é arriscado, porque ainda o índice de complicação foi 3% no grupo de estudo, né? Então eu acho que a gente tem que ver com calma, né? Apesar de você ver publicado no New England, eu acho que, claro, ele trouxe uma informação importante, né? Mas não que a gente deve levar a ferro e fogo, né? E nunca indicar para trombose venosa proximal. E fora que desde o Atract a gente também tem outras tecnologias que usam menos fibrinolítico também, né? Então a gente tem que entender tudo que a gente tem para usar ainda nos dias de hoje. Arthur, quer falar alguma coisa aí? Fazer podcast de forma remota é igual ter uma DR no Nextel. Não sei se vocês tinham Nextel antigamente, mas você lembra disso? Você tinha que esperar o outro terminar de falar para você poder falar. Era horrível, cara. Então eu tô me sentindo assim, tendo uma DR por Nextel. Bom, adorei as considerações. Eu vou fazer uma pergunta para o Charles, voltando um pouco, em relação ao dispositivo, porque... Cara, é muito inteligente, né, essa ideia de aspirar. Eu acho que até a indústria percebeu que os cirurgiões vasculares já faziam isso com bainhas longas e seringa, né? Dava aquela seringada e puxava o trombo. Mas, obviamente, que isso acaba aspirando muito sangue, não é tão efetivo quanto o próprio dispositivo dedicado para isso. Então, eu ia te perguntar, Charles, como é que funciona assim, o dispositivo em relação a aspirar trombo ou sangue? Como é que isso se faz? E depois, em relação ao Atract, eu concordo com as críticas, eu acho que o trabalho é fundamental aqui para a gente poder engrandecer e continuar estudando, mas obviamente ele tem vários problemas e fez um desserviço para a comunidade científica, essa é a minha visão. E depois a minha pergunta sobre o dispositivo em si, ia te perguntar onde que a gente pode usar no território arterial. A questão do dispositivo do fluxo de sangue, né, de aspirar o sangue, a gente tem que ter, ele é um catéter de aspiração a vácuo, né, e a hora que e ele fica com uma válvula que o cirurgião intervencionista vascular, ele tem o controle. Então a hora que você está dentro do trombo, ele vai aspirar, então não vai vir o fluxo. Na hora que você passou, que começa a ter o fluxo de sangue, você automaticamente para. Mas é claro que isso é um problema, é uma questão... É uma questão do catéter, né? Que você precisa prestar atenção, né? Esse cuidado. Inclusive, eles vão lançar agora um catéter de 12 frentes, principalmente para tratar. Porque o 8 frentes, quando a gente vai tratar um quadro de um TEP, ainda fica... Né? É pouco ali, né? Você não consegue cobrir toda a artéria pulmonar, né? Mas e esse catéter de 12 frentes que vai conseguir cobrir melhor o vaso, ele vai vir com um sistema intuitivo que ele começou a vir sangue, ele vai parar automaticamente sem a gente precisar se preocupar, né? Mas é claro, eu acho que é uma questão de posição do catéter. Mas para quem não está acostumado a usar, é uma coisa fácil de entender. A hora que está vindo coágulo e a hora que está vindo sangue puro. É visual, muito, né? Fácil de entender. Então você vai lá, olhou, para de aspirar, reposiciona o seu catéter e recomeça a aspiração. Isso. E se você estiver preocupado com a escopia, vendo... Porque você está olhando para a escopia, vendo a navegabilidade também. Às vezes você não está vendo, né, se o catéter está aspirando. Mas a enfermeira, o assistente, normalmente ele alerta. Fala, olha, está vindo sangue, daí você para, retrai o catéter, volta novamente para a região do trombo, né?
E daí, sabe, quando a gente fala de trombectomia farmacomecânica, né? E a gente fica muito assim, no device, a gente esquece que eu acho que a trombectomia farmacomecânica ela é multimodal, né? Às vezes vale a pena você fragmentar o trombo. Então você pegar um balão de angioplastia, fragmentar o coágulo, dependendo de uma artéria pulmonar, com pigtail rotacional, dilatar com balão, pigtail rotacional, fibrinolítico. Né? De novo, que a questão, por mais da bandeira do índio, não precisa de fibrinolítico. Em algum caso ou outro pode ser usado. Eu acho que vale a pena. E como que usa? Você injeta por catéter, um catéter multiperforado? Qual que é o... Um frasquinho de Actilise tem 50 miligramas, né? Então, normalmente você pega, primeiro você tem que recanalizar o trombo com catéter diagnóstico hidrofílico. Aí você avança um pigtail, né? Que já tem as multiperfurações, e você injeta por ali. Você vai tateando. Faz 10 miligramas sob pressão, aí passa de novo o guia, faz uma fragmentação do trombo, daí você avança o índio para facilitar a aspiração. Eu acho isso aí particularmente interessante nas tromboses subagudas, sabe? A gente vai falar depois do mesentérico portal, às vezes é caso subagudo, então vale a pena primeiro fazer todo esse processo, né? Fragmentar, fazer fibrinolítico, fez 10 miligramas, ainda quando você tem embolia pulmonar, se tem alguma certa compensação, você pode deixar correr. Você pode deixar correr por 12 horas, um pouco mais, tem aquelas questões do fibrinogênio, né? Mas para depois passar o catéter de tromboaspiração. Agora o da porta não. Como o acesso da trombose mesentérico portal é transhepático, e daí o fígado, pela respiração, então não dá para mandar o paciente para UTI correndo fibrinolítico. Mas na embolia pulmonar dá, na trombose venosa profunda dá. Agora você falou do sistema arterial, né? Se for artéria mesentérica, a gente tem que resolver ali na hora também, né? Então daí você daí você tem que ser mais agressivo. Daí você vai para 100, 10, 20, 30, 50 miligramas, né? Daí você limpa o que você conseguir, né? E é o que você vai conseguir. Para mesentérica é bom porque a navegabilidade dele é boa também, né? Sim, para artéria mesentérica, sem dúvida. Então vai muito bem. E para trombose arterial, que foi a sua pergunta, né, Arthur? Se o paciente não está em sofrimento, tem aquele empastamento de panturrilha, não tem aquele grau muito avançado que você precisa resolver ali na hora, vale a pena você fazer uma punção, deixar um catéter, um pigtail, você pega... Só lembro do Cambara falar, né? Você pega esquenta na chaleira o pigtail, para deixar ele restinho, porque a gente não tem. Na minha época já não tinha mais essa chaleira. Já tinha os catéteres prontos. Você entrava lá no almoxarifado e escolhia qual que você queria. Um pouquinho mais fácil. E daí você deixa correr o fibrinolítico, né? Você faz 20 miligramas de ataque, os outros 30 miligramas você faz em 12 horas, se for um pouco mais. Se o fibrinogênio tiver no nível adequado, você não tem por que temer, né? E daí, depois desse processo do trombo já tá parcialmente lisado, daí você passa o catéter de tromboaspiração e daí você limpa mais fácil. Tá. Eu tenho uma dúvida em relação ao território arterial. Me corrija se eu estiver errado. O índigo, ele não funciona como um catéter over the wire. Ele é over the wire. Ele é over the wire. Over the wire. É um 0,35, passa um hidrofílico. Todos eles são over the wire. Over the wire. E na hora que você vai aspirar, ele tá over the wire também. Não, você tem que tirar o guia. Então, é por isso que eu tô falando. Então, exatamente isso que eu tô falando. Você pode deixar o guia. Porque eu digo assim... Mas o guia te dificulta a aspiração. Porque assim, a minha dúvida é a seguinte. Na hora que eu vou aspirar, até onde eu entendia, você acaba tirando o guia. Tá? Então, se eu tô pegando um território arterial doente, não tô falando de uma embolia, um caso assim, mas de uma placa super complexa, de femoral. Às vezes você passa o guia, mas na hora que você quer aspirar, passar o dispositivo, ele não vai, entendeu? Porque se você está empurrando ele direto ali em cima de... Não, daí é arriscado, inclusive, né? De você dissecar uma placa. Exato, essa é a minha dúvida. Então você consegue deixar o guia e aspirar ele, por mais que limite um pouco a aspiração, e tentar aspirar over the wire. Consegue. Legal. Consegue. Mas é uma questão, igual a gente estava falando, né? Da aspiração de sangue. E mesmo porque o índigo ele tem um sistema para você
direcionar o coágulo, né? Sim. Uma pá, Vai tipo uma virando pazinha, ele, né? Que você sim. vai virando para trás. Claro. Então, sei lá, né? A questão da recanalização do território arterial é tão importante, né? Que uma vez que. Tanto é que o médico que tá ali segurando o guia, se perdeu o guia, uma ele vez é o a mais lesão passada, ele importante, tá. Me lembrei do Cambara de novo. Uma má lembrança, talvez. Não. Acho que o Arthur queria complementar alguma coisa. Fala aí, Arthur. Não é do tempo da chaleira, né, Fábio? Mas o doutor Arno nos contou essa, né? Você lembra no episódio do Arno? Ele falou que ele moldava os catéteres na chaleira, né? Ô, Charles, eu acho que talvez o Índigo ele seja o Fogart da nossa geração, né? Ele esteja substituindo aí o catéter. Talvez a gente passe a falar no futuro, fiz um Índigo na madrugada, né? Tem até Índigo de urgência nos hospitais, especialmente a equipe de neuro, né, faz bastante índigo no território intracraniano. Eu tive a oportunidade de ver um índigo RX, Rapid Exchange, aqui nos Estados Unidos, já está disponível. Mas a minha pergunta no território arterial era a seguinte, né, a gente vai fazer uma tromboembolectomia de membro inferior, às vezes a gente usa mais de um Fogart, né, uso 4, uso 3, se você subir para a aorta você pode usar o 5 e tal. E o índigo também tem vários diâmetros, né? Dá para resolver tudo com um device só? Ou se eu fizer, por exemplo, acima do joelho, eu preciso de um, se eu for descer para o infrapatelar, vou precisar de outro? Ou eu já posso escolher, por exemplo, o menor perfil para tratar todo o território? Não, eu acho que precisa ter mais de um, né? Se você tiver uma trombose, uma oclusão, que vem, por exemplo, a oclusão da artéria poplítea, que você tem uma trombose secundária de uma artéria distal, né? Das tibiais anterior, posterior, aí você precisa ter todos os catéteres, né? E normalmente ele vem já assim, né? Vem o catéter de 3 frentes até 8 frentes. Então você começa mais distal, né? Com catéter de 3 frentes, faz aspiração, depois você substitui por um catéter de 8 frentes para tratar a poplite, a femoral superficial. Mas você vê que a questão do guia, eu acho que é uma oportunidade de desenvolvimento. Eu acho do device, né? Para ter um guia que seja fora da luz, né? do vaso, né? Sabe o que eu me lembrei agora? É de indicação do índigo também para território arterial. Uma vez eu estava num congresso em Nova York que era o Link. Eles fazem o Link versões em outros lugares, né? Então era o Link Mount Sinai em Nova York. Aí tava o... Qual que é o nome daquele... Prakash Krishna, que é o cara da cardiologia intervencionista, mas que faz muito periférico lá. Aí tava fazendo um caso ao vivo de uma aterectomia, apresentando um dispositivo novo. Caso ao vivo, o que aconteceu? Óbvio, embolizou. Sempre emboliza. Aí o cara tava com filtro, só que aí ele tava preocupado, tinha tanto trombo, ele tava preocupado de fechar aquele filtro e extravasar aquele conteúdo. Aí ele foi com penumbra, com índigo, aspirou o que tinha embolizado dentro do filtro e depois tirou o filtro com segurança. Então é uma indicação Legal, boa, Talvez né? numa aterectomia, alguma coisa que faz aquela embolização distal já, você E associar. aí ele aspirou o filtro, tirou e depois retirou o filtro. Foi legal esse caso. A gente tem tanta oportunidade, né, da gente desenvolver as coisas, né? Então, de conhecer os devices e sempre expandir, né? Das indicações que a gente vê que são as indicações mais clássicas, sim. né? E deixa eu te perguntar... fala lá, Arthur. Pode ir. Não sei se você vai mudar o tópico, mas se a gente tivesse encerrado o A, eu ia perguntar um pouco sobre fístula, o uso em fístula, né? Como é que funciona? Não sei se é muito da tua prática, Charles, porque você trabalha num hospital oncológico, mas talvez tenha doente renal crônico lá também. Se a gente pode utilizar em fístula, se pode entrar com ele tanto na artéria quanto na veia, como é que funciona? É importante a fisioterapia. Eu não tenho experiência pessoal, mas eu li alguns trabalhos do papel do índigo, tem uma aplicação do papel do índigo na fístula arteriovenosa, né? Lembrar, né, que o que causa a disfunção da fístula é uma hiperplasia intimal da anastomose, e quando a gente faz a arteriografia, faz o estudo, a trombose vem a trombose secundária, e se você for querer resolver tudo aquilo ali, você vai estender, né? Colocar um stent maior, né? Então é importante. Eu acho que a gente removeu os coágulos da trombose secundária para tratar só a lesão
causadora. Então, acho que o índigo é um instrumento, sim, que a gente deve lembrar para fazer a remoção, né? Agora, por onde é o acesso? Eu acho que normalmente pela veia, eu acho mais fácil, né? Vir pela... Acho que depende de cada caso, né? De qual ou fiz, pelo transfemoral, porque ele tem, Sim. transfemoral, não sei, os 105 centímetros, será que chega lá? O shaft, a Se depender, for, não se chega. for uma Brescia vai Spimino chegar. mesmo, né? Não vai chegar. Até porque eles têm até um específico para fístula, que é o CAT-D. Eu cheguei a ter a oportunidade de entrar em alguns casos aqui, porque eu trabalho, a gente faz Funciona a bastante. própria fístula, né? Um Um pra cá, um pra cá. Você funciona, ele é um pouco mais, o shaft é um pouco mais curtinho. E eu queria que você falasse um pouco também do separador, né? Ele tem também uma peça acessória que você Sim. consegue fazer. Então, esses casos, por exemplo, que a veia é um pouco mais dilatada, ou que você tem essa diferença de calibre. Eu estou usando um 8 frente, mas é uma veia maior. Você consegue acoplar nele um separador. Aquela ogivazinha. É a ogivazinha né? que você vai macerando fazendo também. a trombectomia mecânica também, né? Vai quebrando antes de aspirar. Isso aí é uma coisa que eu achei interessante e que aparentemente também torna mais efetivo, né? Faz toda a diferença. Porque às vezes você vai, passa o catéter, daí faz a angiografia. Daí você vê que tem trombo. Tem trombo. Aí você pega esse device, você começa a separar o trombo, você consegue ter um direcionamento, né, daquele coágulo para dentro do catéter, Sim. né? E daí você consegue ter mais efetividade. Eu acho que faz toda a diferença você usar esse separador de trombo ali na hora, principalmente nessas situações. Se o catéter era uma artéria reta, um vaso reto, próximo do diâmetro, você não vai ter esse problema. Sim. Mas se você ter tortuosidade, se tiver um vaso de maior calibre, acho que faz toda a diferença. O separador de trombo aí, ele faz parte do conjunto do índigo. Charles, queria te perguntar da indicação do índigo nos pacientes oncológicos, né? A gente sabe que você tem muita experiência, você está na Secamargo, a gente sabe que paciente oncológico tem uma propensão grande a Certo. ter trombose venosa, enfim, arterial também, mas vamos falar das tromboses venosas. A gente sabe que você tem muita experiência com isso lá na Secamargo. Certo. Conta pra gente, o que você faz mais? Você falou de trombose mesentérico portal, isso é uma coisa que acho que o cirurgião vascular não está, né, muito acostumado a tratar esse tipo de condição. Explica pra gente. Certo. Então, eu acho que minha principal experiência com o índigo é a trombose mesentérico portal, né? Trombose mesentérico portal, quando ela é não complicada, né? Quando não está evoluindo com a isquemia intestinal, né? Que daí a indicação ela é precisa, né, de você tratar. É um assunto de debate. O que a gente deve fazer? Deve anticoagular ou a gente deve ser agressivo, né? Agora, os novos estudos, né, as experiências pessoais mostram que o paciente que tem trombose venosa aguda do mesentérico portal, o paciente oncológico, ele tem complicação. Ele desenvolve hipertensão portal, além da rotina do tratamento sistêmico da quimioterapia, ele precisa tratar varizes de esôfago, então tem a rotina das ligaduras endoscópicas, né? E também ele faz hiperesplenismo, né? Faz hiperesplenismo, tem redução de plaqueta, a maioria das drogas elas são mielotóxicas, então já tem um problema de redução de plaqueta, então o paciente tem trombose venosa, mesentérico portal. Em oncologia, eu acho, na minha opinião, que a gente precisa ser agressivo, né? Até tem um trabalho recente do INCA, um estudo de coorte, que mostrou que vem surgindo trabalhos que a gente precisa ser agressivo no sistema mesentérico portal, na trombose venosa mesentérico portal do paciente oncológico, para ele poder seguir o tratamento adequadamente, né? Agora, ela é um pouco mistificada, né? Porque o sistema portal não tem acesso ao sistema cava direto, a gente tem que fazer um acesso transhepático da veia porta. A questão do fibrinolítico, na hora que você sair, vai sangrar de onde você puncionou, né? Como é que eu vou manipular a veia mesentérica, a veia esplênica, que device que eu vou precisar, né? Então, será que eu vou precisar ter que puncionar um ramo portal no trombo? E puncionando o trombo, como é que eu vou recanalizar? Então tem uma série de... Mas é uma proposta, eu acho, de desenvolvimento das equipes. E a gente começou esse desenvolvimento por ter demanda e por ter visto essa necessidade dos oncologistas, né, de resolver. Não só os casos agudos, mas também dos subagudos e eventualmente até crônicos, né? E daí veio essa experiência com o índio, né? O acesso à veia porta, né? Por mais a gente falou de desmistificação, o cirurgião vascular faz acesso à artéria radial para fazer o acesso radial para a recanalização.
faz acesso de artéria pediosa para recanalização anterior. Então, ecoguiada, né? Então, você acessar a veia porta não é muito diferente disso, né? Então, você ou usa ultrassom para fazer uma punção de um ramo portal, como eu comentei, ramo portal você tem no fígado todo, né? Ou guiado por escopia mesmo. Você vai com uma agulha de 22 gauge, uma agulha que classicamente chama de Shiba, né? Agulha de 22 gauge, o kit NPAS, que é um kit que é da Cook, que vem um kit triaxial, um introdutor triaxial, agulha de 22 gauge e um guia 0,18, avança a agulha no fígado, vai injetando contraste e retraindo. Achou o ramo portal? Vai desenhar o ramo portal. Você passa o guia 0,18 e você avança esse kit triaxial, que é um introdutor não valvulado, né? E daí você substitui, você passa um guia hidrofílico, substitui por um introdutor valvulado, você está dentro da veia porta, né? E daí você vai fazer todo esse processo de recanalização. E que, como eu comentei, eu acho que a gente fica, a forma certa de recanalizar, a gente tem que ficar preso num device. Vou usar reolítico, Angiojet, vou usar de aspiração, o índio, vou usar o Rotarex, o Aspirex, que tem a questão da hemoglobinúria, que é uma questão importante, acho que por isso que, né? Mas eu acho que é multimodal, né? Eu acho que o catéter a gente tem que eleger mas a gente tem que fragmentar o trombo, tem que usar o balão, tem que usar o pigtail rotacional, você tem que usar fibrinolítico, né? Para facilitar, para você conseguir limpar melhor, entrar na veia esplênica, entrar na veia mesentérica, fazer E aí você só faz a aspiração ou faz uma angioplastia depois? a depender do resultado, a gente pode precisar de angioplastia, stent, tudo isso, né? Acho que o Arthur quer perguntar. Pois não, Arthur. Eu não tenho muita experiência com intervenção no fígado, mas eu tive a oportunidade de fazer um opcional lá com o Dr. Carnevale, no INRAD, e eu vi algumas intervenções, mas você falando agora me gerou algumas dúvidas, cara. A primeira é como que você faz a tua portografia, se você faz indireta ou direta, qual que é a tua opção diagnóstica, e depois como é que você faz para sair do fígado. Você falou do acesso, mas depois você usa já o FOAM, o que você usa para sair? Então, a portografia indireta é interessante você fazer. Daí você faz um acesso na artéria mesentérica, a artéria femoral comum, cateteriza a mesentérica, injeta contra a mesentérica, fase tardia, você vê encheu o sistema porta. Isso. Eu não tenho mais feito a portografia indireta, eu já tenho feito a portografia indireta. Faço dessa forma que eu tinha comentado. Isso era mais quando tinha uma mistificação da punção essa questão do acesso do fígado mesmo. Às vezes para documentar também, né? Você fala ser uma trombose mesentérico portal, você faz a documentação e daí você escolhe uma região que esteja mais protegida, né? Tem mais fluxo, né? Para fazer uma oclusão do lobo direito. Às vezes na tomografia de ontem estava assim, para você ter certeza que você tem fluxo no lobo esquerdo, você faz uma portografia indireta. Né? E para sair do fígado, você faz uma embolização, que daí você pode ser o Jean-Foin, né? A hora que você completa o seu processo, a hora que você limpou. E daí também tem uma questão do endpoint. Às vezes a gente fica... porque, como eu comentei, não dá para deixar o catéter correndo fibrinolítico de um dia para o outro no fígado por causa da movimentação do diafragma. Você tem risco de deslocamento, tem risco de laceração do parênquima. Então você tem que resolver ali na hora, né? Então você faz o acesso, faz o tratamento, né? Às vezes a imagem não fica naquele momento, a impressão que ainda tem trombo, mas é engraçado isso. Daí você faz a angiotomografia, a tomografia com fase portal, 2, 3 dias depois tá tudo limpo, tá maravilhoso, né? E a hora que você tem um endpoint, né, que você faz, consegue aquela melhora angiográfica, melhora do fluxo, tudo, você vai retraindo o introdutor, com a válvula aberta, né? Injetando contraste, né? A hora que você vê borrar o parênquima, que você já saiu de dentro do ramo venoso, e normalmente você tem um espaço, daí que você faz a embolização. Você injeta pelo próprio introdutor, pela válvula do introdutor, no parênquima. Você pode usar o Jean-Foin, mas eu gosto mais da cola.
do Histoacryl com lipiodol. Então faz uma diluição de 2:1, 2 ml de lipiodol para 1 ml de colo, 3 para 1, 4 para 1, que ainda assim tem um poder bom de adesão, de oclusão. E com o lipiodol você vê, né? Você consegue ver o fluxo. Você faz aquele caminhozinho, faz a embolização com a cola ali e você tira. Que você sabe que é uma outra situação que é mística ainda, né? A cola. Que a cola vai grudar o catéter, que o catéter vai ficar dentro do paciente. Cara, nunca aconteceu isso comigo. Fibrinolite eu uso de rotina. Nunca tive uma complicação grave com fibrinolítico. Nunca nenhum catéter ficou grudado comigo com cola. Eu uso cola direto também. São situações que a gente precisa desmistificar, eu acho, na nossa cultura como cirurgião vascular, como intervencionista vascular. Muita coisa às vezes é restrita por causa dessa mistificação, sendo que você começa a usar em serviços que já fazem há mais tempo, você consegue melhores resultados e tira, né? Quebra um pouco dessa questão. Charles, eu queria só puxar um pouquinho. Isso é só para. Então, já teve casos que eu usei com 50 miligramas de Actilise na porta, depois aspirei com índigo tudo, e daí você faz a embolização tranquilo. Você comentou na sua última fala uma questão da comparação dos catéteres. Você falou que um tem a questão de hemólise, outro não tem. Queria só fazer um comparativo. A gente acabou pulando, falou já um pouquinho do device, mas acabou pulando essa comparação. Então, assim, entre os devices, qual que seria a principal diferença? Tem alguns que tem um mecanismo, então, né, que faz hemólise, que não faz. Uns aspiram, uns quebram. Outros têm um mecanismo rotacional. Enfim, só para fazer um apanhado geral aí das diferenças. De fragmentação, a gente tem principalmente o pigtail centimetrado e o catéter balão, que a gente faz, que é material do nosso dia a dia, né? E daí tem os rotacionais, que daí é o Aspirex, que é o que a gente mais lembra, né, do nosso portfólio. Né? O Aspirex é um catéter interessante. Qual que é as dificuldades? Ele vai num guia 018. Né? Ou seja, fazer uma embolia pulmonar, para você direcionar com guia 018 é mais difícil do que o guia hidrofílico 035. Né? Então, eu acho que ir no guia 018 é um fator que complica. E a questão da hemólise. Né? Tem um paciente que a gente tratou, irmão do colega, né? Uma isquemia mesentérica, a gente não tinha o índigo ainda. Né? Paciente de 20 anos, né? Que a gente entrou com a bainha, aspirou, foi lindo, ele realmente resolve a questão da oclusão. Mas no dia seguinte a urina estava cor de Coca-Cola. 2 de creatinina, 3 de creatinina, 4 de creatinina, paciente de 20 anos, né? Então o Aspirex a gente tem a questão da hemoglobinúria e tem um tempo que você pode pisar. Né? Que se pisar demais, você tem risco potencial de ter dano renal. Né? Então eu acho esse é o principal fator complicador desse tipo de dispositivo. Tem o reolítico, né? Que é o Angiojet. Que tem a questão do fibrinolítico, que é o principal crítica do Angiojet, é a necessidade real do fibrinolítico, né? E hemólise também, né? Hemólise também, claro, também. E que você tem que fazer o efeito farmacomecânico, né? Sob pressão do Angiojet, a aspiração, tudo isso. Então, a maior necessidade do fibrinolítico. E o índigo, que em teoria a bandeira dele é um catéter de tromboaspiração, né? Que vai num sistema 035, ou seja, que facilita a navegabilidade e que em teoria você não precisa de fibrinolítico. Ou que você pode usar nos pacientes com contraindicação, porque às vezes você está com um paciente oncológico, uma embolia mesentérica que você precisa resolver, daí você faz uma tumor de crânio e tá metástase. Né? E daí você não vai poder usar fibrinolítico, né? Sim. Daí sim. É claro que a gente tem que lembrar, é uma droga segura, não é uma droga segura, mas a gente tem as contraindicações que a gente não pode esquecer, né? Conceitualmente ele é o mais simples, né? O mais elegante de todos, né? O que o Arthur falou, é um Fogart, você vai lá, puxa o trombo, acabou. Até queria lembrar, o Arthur estava falando com a gente gente sabe que foi para Dallas, né, para participar de rodeio, mas de vez em quando ele vai no hospital, né, aprender alguma coisa. Aí ele falou que lá no hospital que ele estava, o pessoal nem usa muito sistema reolítico, né? Eles ficam muito preocupados com hemólise. Tá usando mais o índigo aí, Arthur? Cara, eu tenho ido pouco, porque a montaria a cavalo aqui tem me tomado mais tempo mesmo, né? Mas, às vezes que eu pude participar lá dos procedimentos de urgência, a opção das equipes aqui em Dallas é utilizar o índigo. Aqui, o dispositivo novo já tem algum tempo em uso, é Lighting, né, o nome dele, e ele tem um sistema mais inteligente de aspiração que diminui a quantidade de sangue que ele puxa. Então, isso é muito interessante, né?
E também o compartimento onde fica armazenado os trombos, ele tem um sistema que mostra para o cirurgião o quanto de trombo que caiu e o quanto de sangue que entrou. Então é muito interessante isso, facilita ali a visualização. Sim, é a preferência aqui do pessoal. Eu vou aproveitar que vocês me deram aqui o microfone para fazer uma pergunta para o Charles, saindo do que a gente estava falando anteriormente, indo para síndrome de Cockett. Charles, não sei se você faz esse tipo de tratamento, mas eu faço bastante na minha prática clínica, e a minha pergunta é, se você for fazer síndrome de Cockett, TVP ilho-femoral, você precisa colocar filtro de veia cava. Óbvio que não tem uma resposta de trial, né? Mas na tua visão, assim, de experiência, nível D, o que você acha? É melhor por filtro ou pode fazer sem filtro? Se você tivesse o Cockett só a estenose, a compressão venosa, eu acho que não. Mas se você tem trombose ilíaco-femoral mais a compressão venosa, eu acho que o seguro morreu de velho, né? Mesmo, eu acho que carece o tratamento, mas hoje que a gente tem os filtros temporários, que é tão simples, né, você fazer a remoção. Eu sinceramente, se for paciente, E vai somar acho que 5 minutos no procedimento. Se fosse a minha mãe, eu ia querer que colocasse, sabe, aquela coisa. Sem dúvida. Porque, pelo menos dos casos que eu consegui acompanhar também, a maioria você faz aquela flebocontrole, tá lá um trombão no filtro, você fala, puxa, será que se eu não tivesse colocado esse filtro, eu ia ter feito um TEP, alguma coisa assim? Eu acho que tem um trabalho, né, na hora de você retirar, acho que tinha as 40%, 50% dos pacientes, não tem? Não sei. Eu tava lendo alguma, eu não tenho certeza, mas, bom, mas que você colocou o nível D de evidência, a gente não tem evidência suficiente para. Mesmo porque, às vezes, o que escapa e vai pro pulmão, às vezes não tem repercussão. Exato, mas você fica com aquela impressão. Você bate o olho e fala, poxa, parece uma carga trombótica alta, mas será que aquilo realmente ia gerar uma repercussão? Mas em sendo um filtro temporário, poxa, deixo lá, espero dissolver e tiro no segundo momento. Espera 3 semanas, é o tempo de. Charles, eu queria te perguntar uma coisa. O Índigo é um dispositivo relativamente novo e a gente sabe que, né, as pessoas têm essa tendência a não aceitar uma coisa nova, ou ter uma dificuldade de aderir a um dispositivo novo, tá? Então, como que a gente deve enfrentar isso como comunidade médica? E na sua experiência, se você se lembra do seu primeiro caso, entendeu? Contar um pouquinho pra gente. Hoje você tem muita experiência, mas lá atrás como é que foi o início da sua experiência e quando que você optou por colocar o Índigo na sua prática? Certo. Então, o primeiro caso foi de um parente de uma colega do hospital, né? E que a gente precisava de uma solução, porque era uma trombose muito extensa da mesentérico portal, né? E daí, o que a gente vai usar? Vou precisar ser efetivo, porque é um caso complicado. Vou precisar de um catéter de tromboaspiração. E daí a gente vai pensando em todas aquelas coisas, né? Do Aspirex, hemólise. O Angiojet, hemólise, talvez muita fibrinólise. A gente é atendido pela Boston direto lá, né? Então nem sempre tem o catéter ali na hora, não é distribuidor, então a logística é mais complicada. E o Índigo me pareceu o princípio. Eu já tinha recebido visitas, né, do pessoal da Penumbra, né? E o Índigo, por essência, me pareceu um catéter simples de manipulação, né? Eu só não sabia se ele realmente era eficiente em remover o trombo, né? Então, a questão do perfil, né? Afinal, a gente vai precisar aí, o tronco da veia porta, ele é um vaso de 10, 12 milímetros, né? Então, eu precisava de um catéter calibroso, né? O 8 French. Então, pensando nisso, eu falei assim, acho que vou tentar nesse caso. Então, pedi a bainha 8 French, pedi bainha longa, né? Porque a bainha curta, às vezes, fica na hora de fazer a curvatura do ramo direito para o tronco da veia porta. Às vezes você tem dificuldade, né? Pedir uma bainha longa, 8 French, pede 9 French. Porque quando o acesso venoso, a gente o sangramento não é igual ao arterial, né? A gente tem menos preocupação quando a gente avança no perfil, né? Daí pedi uma bainha 8 e fui na dúvida mesmo se aquilo fosse realmente aspirar os coágulos, né? Se realmente fosse exercer a função que ele se propunha a fazer, né? E daí, na hora que a gente fez
aquele rito que eu comentei com vocês. Fiz 10 miligramas de RTPA, fiz a fragmentação com o balão, principalmente, eu acho que a veia mesentérica é um ponto de atenção, né? Porque se você não resolver, você tem risco de ter isquemia intestinal e tal. E na hora de passar o catéter, usei uma ponta curva, a gente tem a reta ponta curva, os coágulos começaram a vir. Sabe, aqueles trombo fresco, né? Começaram a vir. E me entusiasmei com esse device, por tamanho e eficiência na remoção disso tudo. Então, daí virou rotina. Virou a minha rotina, virou o meu catéter Essa questão do de tempo, preferência. você falou dos coágulos agudos, né? Você acha que é uma limitação também? Porque vai cronificando, às vezes só o mecanismo de aspiração por si só fica pouco resolutivo. Aí você, em esses casos, por exemplo, você associa o fragmentador sempre, ou aí você daria preferência para um outro, por exemplo? Isso faz interferência na sua decisão? Então, os subagudos, né? A sua pergunta. Então, é aquela história, né? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente quer o quê? Quer pular a rampa, então é a evolução. Você começa, no caso, on-label, que é a trombose aguda de até 15 dias. Pô, você teve um resultado maravilhoso, que nem foi nesse caso que eu comentei, que, puxa, limpou tudo, né? A gente começa a avançar nos outros casos. A gente foi para trombose subaguda, né? Trombose subaguda não é só coágulo. Tem fibrose, mas tem coágulo também. Então, eu quero dilatar com catéter, fragmentar, fazer fibrinolítico, balonar, aspirar e sempre ter um stent balão expansivo para uma eventual estenose que se apresente, porque daí você não está mais na situação original, que é o quadro agudo, o quadro subagudo, o quadro crônico, você tem estenose por fibrose. E às vezes você precisa usar o stent, isso é importante. O stent né? se comporta bem nesse território? Muito bem, porque alto fluxo, né? O fluxo da veia porta é altíssimo, muito bem. E dá para usar o nitinol. É que o nitinol, o que a gente tem, né? O nitinol você normalmente vai até 10, né, de diâmetro, né? Agora o balão expansível ele vai a 12. Então tem o P4014, né, que você coloca, você monta no balão, né? Então, para os pacientes subagudo e crônico, tem que ter stent, porque vai usar na maioria dos casos. Mas eu acho importante não só isso, eu acho importante, se possível, a gente fazer a remoção dos coágulos. É claro que não vai funcionar tão bem no caso, na situação rolê, mas eu acho que faz parte do armamento, quando a gente vai para um caso desse. Exatamente isso agora. Eu acho que a mensagem também é assim, não adianta você achar que você vai resolver tudo com um device só. Ele é mais uma ferramenta no teu arsenal. E aí cada caso, é um caso mais agudo, esse aqui eu vou aspirar, vai resolver. Ah, não resolveu? Peraí que eu tenho um fragmentador. Ah, não resolveu? Então eu vou balonar. Ah, não resolveu? Tenho o stent para colocar. Então vira mais uma arma, né, para resolver os casos. E aí, aproveitando essa, queria puxar se assim, com tudo isso que tem surgido de devices novos, para onde o senhor acredita que está migrando aí o tratamento envolvendo a trombectomia? O que você acha que vão ser as perspectivas futuras? E depois queria até comentar que a gente acabou fazendo um caso, recentemente, agora foi o período do Brasil do TEP, que a gente fez com um device novo também, que faz uma quebra ultrassônica do trombo, que seria o ECOS, e teve um resultado aparentemente legal, já está há algum tempo na Europa. A gente está começando a ter alguma experiência nisso, aparentemente é legal, mas se você acha que está caminhando para isso, são mecanismos aspirativos, vai associar outras tecnologias juntos, o que o senhor acha dessa parte geral? Eu acho, eu vou ler do que o Arthur comentou, né? A gente tava falando, a gente hoje aqui é Fogarty da madrugada. Quem sabe no futuro vai ser o caté. Porque o Fogarty sempre ele foi um dos cartões do cirurgião vascular é a imagem do catéter de Fogarty. Mas a gente sabe que o catéter de Fogarty tem as questões na hora de a gente aspirar. Beleza, quantas vezes a gente já não fez uma embolectomia e não veio a íntima junto? Nossa. Né? Então eu acho que é uma evolução os catéteres de tromboaspiração. Desse processo de remover os coágulos do sistema vascular que sempre teve as questões dos métodos mais antigos. Eu acho que é a evolução, né? Eu acho que o catéter de tromboaspiração ele consegue agudamente você remover os coágulos e você manter a integridade do endotélio, do que o Fogarty
que não tinha. E daí das doenças em si, né? Pô, já estamos falando de trombose venosa mesentérica portal, que é um assunto controverso, que você perguntar para 10 especialistas, 7 vão falar que é anticoagulação, e eu vou estar entre os 3 que sou favorável à intervenção. Então, eu acho que esse vai ser um caminho. Eu acho que eu tô certo. Pela minha experiência. Eu acho que a gente tem que ser agressivo nesses quadros principalmente ser uma mesentérico portal que não tem válvula. É diferente, né, da trombose líquido-femoral, que uma vez você vai alisar a válvula. Não vai ter refluxo, né? Você vai abrir e vai ficar aberto, né? Mas nessas situações, claro, tudo bem, embolia pulmonar, que o paciente acompanha. O sistema fibrinolítico funciona bem. Se é possível esperar, né? Mas pô, tem situações na oclusão arterial, o Fogarty tem as questões de lesar. E o catéter de tromboaspiração, ele é menos agressivo na questão de preservar o endotélio, né? Da veia porta, a questão da indicação, né? Deixa eu te perguntar, então, da indicação da veia porta. Você falou que lá na C. Camargo vocês veem essa tendência de no paciente oncológico ter essa necessidade de indicar revascularização. Certo. Tá? Tem a questão vai condenar o cara a mais uma sequência de ligadura, ele já tem a quimioterapia. Agora no paciente não oncológico, tá? Então tá lá no hospital, aí tem um paciente jovem, uma TVP de porta, eu não sei se é uma trombofilia, tá investigando, mas não é um quadro oncológico. Quando que a gente indica nesse paciente? Se ele, não é normal ter sofrimento de álcool, né? Você vai ter uma dor que não melhora, pode ter alteração de enzima hepática, uma coisa mais borderline, assim, vale a pena indicar ou não? Se você for nos grupos de hepatologia e conversar com os hepatologistas sobre os pacientes que têm trombose venosa mesentérico portal crônica, é um problema muito complicado, né? Então, eu acho que a gente não tem essa resposta. Eu acho que precisa ver com calma quantos pacientes que têm trombose aguda evoluem para forma crônica descompensada, né? Entendi. Que tem forma varizes de esôfago, varizes de fundo gástrico, hiperesplenismo, queda de plaqueta. Eu acho que é um problema importante. Como não é o meu dia a dia, eu não sei ao certo se a gente deve indicar para todo mundo ou se a gente deve elencar um critério de gravidade. Mas da época que, como eu tinha comentado no começo da apresentação, quando eu trabalhei no INRAD com o Dr. Carnevale e que eu participava dos grupos de hepatologia, eu percebia que é um problema importante. Para o paciente transplantado, olha que indicação interessante. Não é incomum você ter trombose das anastomoses portais da veia hepática. E que também é um papel do catéter de tromboaspiração, de angioplastia com stent, porque claro. É uma lesão de anastomose. Então daí a gente volta naquela história, né? Limpar o trombo secundário, identificar a lesão da anastomose e você tratar a anastomose do transplante. As oclusões dos outros enxertos de trombose da artéria renal no paciente com transplantado renal. Então tem várias situações que vão se apresentar para os cirurgiões, para os intervencionistas vasculares e que a gente tem que ter essa cabeça. E é porque eu sou favorável, sabe? Quando eu acho que a gente está entrando num caso complicado, a gente tem que entrar com tudo. Você tem que ter tudo na sua sala de intervenção. Você tem que ter catéter de tromboaspiração, você tem que ter balão, tem que ter stent, você tem que ter mola, porque você pode perfurar, você pode ter sangramento, você tem que ter cola, tem que ter tudo. Você tem que estar pronto para qualquer situação, né? Não é muito dessa área, mas deixa eu contar uma experiência que teve de um caso passado, né? Um caso da semana passada. Para se chamar a gente para trombose, uma hemorragia digestiva que o endoscopista não sabia resolver. Uma paciente que tinha um SEC de colo uterino, tinha um tumor retroperitoneal enorme, né? E chamaram a gente indo lá para fazer a embolização da artéria gasodenal, porque eu não estava conseguindo, porque o sangramento vinha do duodeno. Era uma rotura da artéria ilíaca comum pelo tumor. E que dissecava lá para cima e ganhava alça e tinha o refluxo pelo duodeno. Então você vê que, caso grave, a gente tem que ter tudo. Esse caso você tinha que ter sido revestido. E felizmente a gente se preparou, a instituição está preparada, tem tudo lá, então tem que estar pronto para tudo. Eu queria só fazer um comentário, então assim, me chamou muita atenção.
aquela questão que você falou, eu vivi o lado do hepatologista que falou da complicação para aí eu entender qual que era, né, a repercussão para o paciente, e aí eu fiquei mais agressivo na indicação. Então, assim, eu acho que tem muita conduta que a gente acaba tendo sem conhecer o outro lado, o pós, né? Então, poxa, você faz ali e resolve, não vou anticoagular, eu não vou intervir nesse paciente, vou só anticoagular. Mas aí você não sabe se depois, que nem o senhor falou, vai ter que fazer ligadura, vai ter hipertensão portal. Então, tem várias consequências aí que às vezes a gente não leva em consideração e que são cruciais na indicação, né? Porque às vezes fica na cabeça que o quadro agudo só é importante se você levou ali para isquemia mesentérica, quando não é. Porque a forma crônica é uma questão importante para o dia a dia do hepatologista do paciente que tem trombose mesentérico portal crônica, que tem toda essa rotina e que você poderia ter tido um ganho de recanalização no passado e não viver essa situação. Né? Uma coisa a menos para ele se preocupar, né? Sem dúvida. Ô Franklin, eu queria aproveitar, vamos jogar aqui na tela o dispositivo. Para quem está assistindo a gente no YouTube, pessoal, para quem está, na verdade, no Spotify, vocês podem acessar pelo site da Penumbra, a gente vai mostrar aqui o dispositivo, então. Esse aqui que está na tela é o Lightning 12, né? Que ainda não chegou no Brasil, não é isso? Esse, então, que o Arthur aí já teve mais experiência. É o reservatório onde fica o sangue e os coágulos, o catéter, né? A extensão, aqui a válvula que eu tinha comentado, na hora que a gente aciona ou para de acionar quando começa a vir o sangue, e aquele dispositivo de separação de trombo. A ponta do catéter, ela pode ser reta também. Nesse aí parece ter uma angulada, né? E agora esse 12 frente, ele é interessante para vasos maiores, né? Para o TEP principalmente, né? Que eu acho que a gente consegue abranger melhor, né? A circunferência. Ali é a bomba, né? A bomba que aspira, né? Que pode até aspiração. ficar consignado no hospital, geralmente fica. Fica isso. Catéter, fica a bomba consignada. Fazer o treinamento da enfermagem, né? Que vai ficar fora do campo para animar. É que o Arthur falou, né? Sempre mas tem aquele kit pronto por causa da neuro, né? Para protocolo AVC. Sim. Então sempre a gente vê aquele. É o mesmo de aspiração da neuro? A bomba é a mesma, né? A bomba é a mesma. Muda o também, catéter, Sim. vai ser um mais delicado. Sabe, a gente sempre tem que convencer o gestor, porque às vezes é custo, né, de manter os devices na instituição. Poxa, mas isso faz toda a diferença na hora de a gente, numa situação de urgência, Claro. para salvar um Sem paciente, dúvida. né? Então, Tá bom. a gente tem que brigar por qualidade de serviço, de imagem, dos profissionais, enfermagem, os técnicos de raio-x, né, os biomédicos, né? Acho que tem que se esforçar para ter tudo para situações de urgência. Né? Tá bom. Arthur, quer dar seguimento aí? Quero sim, cara. A gente falou um pouco de passado, né? Falou de Fogart, ele está falando de Índio, que já é nosso presente, né? Queria escutar a opinião do Charles, como é que ele vê o futuro dos tratamentos de tromboembolectomia e se ele acha que tem alguma pergunta que ainda não foi respondida, que ainda precisa ser respondida aí pelos trabalhos. Eu acho que a gente vem numa evolução, né? A evolução, quais são os problemas que a gente encarou? O Fogart, ele lesava a íntima, às vezes dissecava mais. Então a gente foi para os catéteres de aspiração, de primeira geração, né? O Aspirex, a hemólise, né? Os reolíticos, também tem hemólise, usa muito fibrinolítico, mais fibrinolítico. Né? A gente foi para uma evolução de novo, que é um catéter de tromboaspiração, que também tem as questões, né? Do guia, da gente precisar eventualmente tirar por ser over-the-wire, tirar o guia para fazer aspiração, é um problema. Dos diâmetros, né? Eu acho que ainda também não é um catéter perfeito. Eu acho que a gente tem ainda que aprimorar. Mas eu acho que os devices de trombectomia vão ocupar um espaço importante, né, nessa questão de remover os coágulos do sistema vascular. Eu acho que isso tem um caminho que não tem volta. E aí as doenças que, como a gente vai melhorar a metodologia, a gente vai conseguir tratar melhor e mais coisas, né? Como eu comentei também, da trombose venosa mesentérica portal, que era um tabu que hoje eu defendo que a gente deve ser agressivo, por conta do avanço tecnológico. Charles, a gente está chegando ao fim, felizmente, aí da nossa entrevista. Acho que todo mundo foi bem engrandecedor, muito aprendizado. Nossa, aprendi muito aqui hoje. Obrigado. E realmente, acho que a gente, como equipe, concorda essa questão de que é um caminho que não tem mais volta. Por mais que a gente seja um defensor do Fogart, né? A gente acha aí que tem muita tecnologia que vem para ficar e a tendência é cada vez aprimorar mais, né?
Então, a gente está muito feliz aí pelo senhor ter aberto espaço aí na sua agenda para conversar com a nossa equipe. Se tiver algum contato ou alguma forma do pessoal te achar nas mídias sociais, que puder passar pra gente. Tá bom, acho que eu passo para vocês, daí fica Se alguém quiser perguntar pra gente, a gente pode encaminhar pro endereço. sim, Claro. claro, prazer. Instagram, claro. alguma outra coisa. Pode ser Instagram, o YouTube, não é? Isso. Eu agradeço demais a oportunidade, Não, viu? perfeito. Foi um grande prazer aí desse nosso bate-papo aí, de conversar com vocês aí, de trocar experiência. O prazer foi nosso e dos nossos ouvintes também. E se você tiver alguma mensagem final para dar aí pro nosso ouvinte, aquele residente, ele que tá terminando, ainda pensando nessa parte arterial, que gosta muito dessa parte que você comentou hoje, que fica mais animado com esse tipo de episódio, o que você queria deixar de mensagem aí para eles? Acho que eu, sendo cirurgião vascular, né, aprendi a tratar a doença vascular, né? Eu acho que o intervencionista vascular, o cirurgião vascular, precisa de se desenvolver para tratar doenças não vasculares também. Como o que foi o meu caso, né, por ter tido a oportunidade, né, no AC Camargo, de começar a tratar o câncer, né, complicações do câncer, daí envolveu a história de hoje, né, que os catéteres de trombectomia. Eu acho que é um território que o cirurgião vascular precisa avançar, crescer, se familiarizar com os métodos de imagem e desenvolver isso, né? Ficar perto das outras clínicas, né? Para justamente ocupar esse espaço. Eu acho que é um espaço, eu acho que tem muito espaço ainda para se ocupar, tem muita oportunidade. É isso que foi a minha experiência, né? Eu vim da cirurgia vascular e hoje eu trato doença oncológica. É isso que eu provoco vocês, para os cirurgiões vasculares, se desenvolvam para tratar outras coisas também, que não só as doenças vasculares. Legal. E chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Não esqueça de compartilhar com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e usar as suas imagens aí usando o cateter de Fogart. Não deixe de conferir e participar das nossas postagens do perfil do Instagram. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, um abraço. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.